Povo abençoado, estamos aqui de volta. Passamos aí um tempinho sem postar alguns vídeos, mas retornaremos aí e vamos dar continuidade a esta série sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos uma introdução que já está disponível para todos vocês que desejam ouvir um pouco mais sobre este tema, aprendermos juntos sobre este tema. E hoje eu quero continuar esta série, trazendo o primeiro ponto destas meditações que nós faremos. O que é a ceia do Senhor? Eu fiz uma introdução breve explicando o contexto geral. Agora eu serei mais específico nas definições em relação à ceia. Fique conosco, vamos aprendermos juntos. Eu quero iniciar esta introdução dizendo que, em primeiro lugar, como eu já disse, nós já fizemos uma introdução em relação à ceia Páscoa judaica. Nós esclarecemos a introdução que já está disponível. Em segundo lugar, esta será uma série que vai reunir todos os textos que remetem à ceia, ao ato da ceia. Em terceiro lugar, nós buscaremos uma profundidade. Nós buscaremos ser mais profundo possível nesta meditação. Em quarto lugar, quero vos informar, trazer à mente, que a ceia é um ato solene de um significado muito profundo para nós, os cristãos, que temos que fazer com total temor e piedade. Em quinto lugar, eu buscarei trazer uma definição específica da ceia em uma frase direta. Assim, nós buscaremos esmiuçar cada ponto da ceia do Senhor. Venha conosco. Primeiro ponto, a ceia. Primeira definição, é uma ordenança de Cristo para todos os cristãos. É uma ordenança de Cristo para todos os cristãos. Primeiro subponto, a natureza da ordenança. Ordenança para todos os cristãos. Como nós já falamos, é uma ordem, não é um pedido. Jesus não colocou aqui uma segunda opção. Ele simplesmente ordenou. E todos aqueles que estão submissos ao senhorio de Cristo, eles simplesmente obedecerão à ordem do Senhor. Não participando da ceia é um ato direto de desobediência para com o senhorio de Cristo. O segundo subponto, eu quero trazer aqui a definição de ordenança. A definição de ordenança. A palavra ordenança, a etimologia desta palavra, ela nos leva a outras duas palavras: ordenar ou organizar. Ordenar significa estabelecer ou organizar de acordo com certas diretrizes ou princípios. No nosso caso, essa ordenança, ela busca estabelecer uma organização segundo os princípios cristãos, segundo a palavra de Deus. Então, esta palavra ordenar pode se referir a esta prática conforme os ensinamentos bíblicos, conforme aquilo que a palavra nos ensina. E certamente que esta ordenança que remete a esta organização litúrgica, ela tem esse objetivo de orientar espiritualmente a comunidade cristã,
promovendo unidade e comunhão entre os fiéis. Seguindo à frente, o alicerce, o Cordeiro de Deus que fez o novo concerto em seu sangue. Como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia, como nós sabemos, ela é instituída por Jesus, que está baseado naquele ato que os judeus realizavam, a Páscoa judaica, Cordeiro Pascal, que apontava para o passado da libertação judaica, esse Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, mas também apontava para o futuro, prefigurando o sacrifício de Cristo Jesus. Então, a ceia se remete, os alicerces voltam-se para estas questões, essas figuras do Antigo Testamento. Esse Cordeiro Pascal apontava para o Cordeiro de Deus. Diante disso, nós entendemos, primeiro, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, Ele realizou a última Páscoa lá e instituiu a ceia para os seus discípulos. Nesta simbologia do sacrifício do Antigo Testamento é estabelecido em Jesus. Jesus realiza, Jesus concretiza aquilo que era imagem, aquilo que era sombra no Antigo Testamento. Jesus, então, ele realiza este ato no seu próprio corpo. Ali ele encena a obra da redenção e ordena que nós viemos repetir este ato em sua memória. Correto? Quanto aos participantes, todos os cristãos, a igreja, os batizados em água, estes devem participar. As pessoas que foram batizadas em água. Então, todos batizados em águas podem participar. A princípio, sim. Mas Paulo, ele adverte para que nós estejamos adequados, aptos, nas condições de conformidade com o padrão bíblico, para não incorrermos em condenação, como ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios 11 e no verso 28, para não adquirirmos, para não entrarmos em condenação, é necessário fazer um autoexame e ver se estamos em condições espirituais de participar da ceia. Porque a ceia não é um ato carnal, é um ato espiritual, apesar de ter elementos físicos, mas é tudo simbólico. Outra questão importante, quanto à sua praticabilidade, a duração é até que ele venha. A duração é até que ele venha. Essa prática deve ser contínua até que ele venha. Por que até que ele venha? Já pensou nessa pergunta? Por que até que ele venha? E eu, buscando responder esta pergunta, fiz algumas colocações, sendo a primeira, por que até que ele venha? Para vivermos na expectativa do arrebatamento, até que ele venha, para vivermos na expectativa do arrebatamento. Viver de acordo com esta expectativa, lembrando que o arrebatamento será breve, não ficar cochilando. Em segundo lugar, eu vos digo,
Porque até que ele venha, para que nesse tempo de sofrimento, neste mundo, saibamos que isso é transitório. Neste tempo, as dores desse mundo é transitório. Transitório, aqui é uma passagem. Nós estamos vivendo em um tempo transitório, caminhando para o que Tiago diz que é o dia eterno, onde estaremos na presença do Senhor para todo sempre, para a eternidade. Caminhando aqui para o final, eu digo que, quanto à sua origem e ordem de prática contínua, Paulo diz: eu recebi do Senhor o que vos ensinei, o que vos entreguei. Quanto à sua origem é divina, a sua prática é contínua, até que ele venha. Então, eu faço algumas colocações como, por exemplo, Paulo recebeu de forma direta do Senhor Jesus Cristo e ensinou. A ceia, ela deve ser primeiramente ensinada e, em segundo lugar, ela deve ser praticada na forma ou no modelo bíblico. Quanto aos demais discípulos, Jesus ele ordenou pessoalmente, ainda entre eles, na última Páscoa, que Lucas nos descreve no capítulo 22, dos versos 14 até os versos 20. Se você quiser ler Lucas 22, 14 ao 20. Ali ele encerra a Páscoa, concretizando-se tudo nele, e ali então ele institui a ceia. A ceia. Eu quero concluir, não quero me prolongar, serão breves vídeos assim que eu quero fazer. A conclusão, a ceia é uma ordenança de Cristo para a igreja até que ele venha. Todos os discípulos devem participar dela. Todos os discípulos devem participar dela. Comente, deixe seu comentário abaixo, deixe o que você entendeu. A sua opinião, a sua inscrição é importante. Eu agradeço pela sua audiência. Deus te abençoe. Povo abençoado, para complementar este primeiro estudo, vos trago algo extra, reflexão teológica. Porque de nada adianta só ter o conteúdo e não ter a prática. Não adianta. Só ter o conteúdo, ter o conhecimento e não buscar a praticabilidade deste conteúdo, certo? Então eu quero trazer aqui 10 reflexões teológicas práticas em relação ao conteúdo que vimos. Em primeiro lugar, uma pergunta para você. Como a compreensão da ceia do Senhor, como uma ordenança de Cristo, influencia a sua visão teológica sobre a participação na ceia? Eu não vou repetir para o vídeo não ficar longo. Se você quiser, você pode voltar. Segundo, em relação à obediência e desobediência. Como a natureza de ordenança da ceia afeta a ideia de obediência e desobediência dos cristãos em relação a esse mandamento de Cristo. Terceiro lugar, significado profundo. Qual é o significado mais profundo que você atribui à ceia do Senhor após considerar a sua natureza como ordenança divina? Em quarto lugar, participação na ceia. Como a ideia de que todos os discípulos devem participar da ceia influencia a sua prática na comunidade cristã moderna. Em quinto lugar, sobre a origem e o ensino. Como o fato de que a ceia do Senhor foi recebida diretamente do Senhor por Paulo e ensinada por ele impacta a sua compreensão da prática da ceia hoje. Sobre a expansão da volta a expectativa da volta de Cristo. Em que medida a ênfase na continuidade da prática da ceia até a volta de Cristo influencia a sua expectativa pessoal em relação ao arrebatamento? Em sétimo lugar,
em relação com a última ceia. Como o relato da última ceia, conforme descrito em Lucas 22, 14 a 20, ilumina ou aprofunda sua compreensão da instituição da ceia do Senhor. Em oitavo lugar, desafios na participação. Quais desafios você vê na prática da ceia do Senhor em relação à participação de todos os discípulos e à manutenção da reverência exigida? Em nono lugar, vivendo na perspectiva eterna. De que maneira a compreensão de que a prática da ceia é contínua até a volta de Cristo influencia a sua perspectiva de viver de maneira significativa no presente? E em último lugar, a aplicação pessoal. Como você pretende aplicar os insights, as ideias, os pensamentos desta série sobre a ceia do Senhor em sua vida pessoal e na comunidade cristã a qual você pertence? Reflita e aplique na sua própria vida. Deus te abençoe. Te agradeço pela sua inscrição, comentário, curtida e compartilhamento. Fique na paz.